Oi, pessoal! Sabe aquela ideia de que tudo o que acontece na nossa vida é, na verdade, um espelho do que a gente pensou e acreditou lá atrás? Pois é. A grande verdade, segundo gigantes como Napoleon Hill e até textos mais antigos, é que o universo não fica negando bênçãos, não. Ele simplesmente entrega o que a mente projeta. E essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Porque pensa bem, a fé e o pensamento são como sementes. Se a mente passa o dia todo regando sementes de medo ou de dúvida, como é que algo bom vai florescer dali? Fica difícil, né? Então, a nossa jornada hoje vai ser assim. Primeiro a gente entende como a mente cria a realidade. Depois, como a fé entra para dar energia a isso. Aí, vem a disciplina para tornar tudo concreto. A gente vai ver também como quebrar aquelas travas internas, conhecer uma história real de transformação e, por fim, conectar tudo isso com um propósito maior. Então vamos lá, começando pelo começo, a lei fundamental. O ponto de partida de absolutamente tudo é a mente. É como se fosse a oficina onde a realidade é desenhada e montada antes mesmo de aparecer aqui fora, no mundo visível. Funciona assim, ó. A mente é como um imã superpotente. Ela não escolhe o que atrair. Ela simplesmente puxa para perto tudo que vibra na mesma frequência dos nossos pensamentos dominantes. Em outras palavras, aquilo que a gente pensa com mais intensidade vira a matéria-prima das nossas conquistas. A mente não julga se é bom ou ruim, ela só cria. E essa frase do Napoleon Hill, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. Repara bem, ele não fala só em conceber, que é ter a ideia. Ele fala em conceber e acreditar. É essa combinação, a ideia junto com aquela certeza interna, aquela fé que não se abala, que faz a mágica acontecer. É isso que transforma um simples pensamento em algo que a gente pode tocar. Mas, beleza, ter a ideia não é o suficiente, né? Um pensamento positivo perdido no meio de 1000 pensamentos de medo não tem força nenhuma. Ele precisa de um combustível, de uma energia para dar partida. E essa energia é a fé. E aqui está uma diferença que muda o jogo todo. Desejar é passivo. É tipo, eu queria que isso acontecesse. A crença é ativa. É aquela convicção lá no fundo de que, mesmo que não haja nenhuma prova, aquilo já é real, já está a caminho. O universo não responde a desejos vagos, ele responde à frequência da certeza. Essa ideia é antiga, né? Ela reforça que a fé é o que dá a liga, o catalisador. É ela que dá vida ao que a gente cria na mente. E o mais interessante é que não precisa saber o como as coisas vão acontecer. A função da fé é simplesmente acreditar que vai acontecer. O universo se encarrega dos detalhes. Ok, próximo passo. Como é que essa coisa toda vira algo concreto? É aqui que entra a disciplina. Ela é a ponte entre o mundo invisível dos pensamentos e o mundo visível das coisas. Afinal, como já dizia o livro de Tiago, a fé sem obras é morta. E essa disciplina aparece em pequenos hábitos diários. Começa com a gratidão, que já muda a nossa vibração na hora. Depois vem as afirmações, que são como instalar um novo programa mental. A visualização, para já sentir como se o objetivo estivesse realizado. E, claro, a ação inspirada. São os passos práticos no mundo real que materializam a visão. Pensa nisso, o verdadeiro papel da disciplina não é ser algo chato ou rígido, é ser uma guardiã. É a prática diária que cria uma fortaleza em volta da nossa fé, protegendo ela dos ataques da dúvida e do medo, principalmente naqueles dias em que tudo parece dar errado. Certo, mas e quando a pessoa faz tudo isso e mesmo assim os resultados não vêm? Por quê? É porque, muitas vezes, existem bloqueios internos, umas correntes invisíveis que prendem a gente. A maior batalha, no fim das contas, não é lá fora, é aqui dentro da cabeça. E essa autossabotagem aparece de várias formas. Procrastinar naquilo que é importante, ter medo de falhar ou, pasmem, até medo de ter sucesso. Quase sempre a raiz disso está lá na infância, em crenças como o dinheiro é sujo ou não nasci para ser rico. Aí a mente cria um teto de vidro que impede a gente de crescer. E a solução, como o apóstolo Paulo já dizia, é uma reprogramação consciente. É literalmente como formatar um computador. Se o sistema operacional está antigo, cheio de vírus, não adianta instalar programa novo. Tem que identificar esses padrões antigos e ativamente instalar novas crenças de abundância no lugar. Agora, para a gente ver como isso tudo funciona na vida real e não só na teoria, vamos conhecer a história do Elias. Ele é um pedreiro de Minas Gerais e a jornada dele é um exemplo perfeito de como a mudança por dentro vem antes da prosperidade por fora.
O Elias cresceu ouvindo aquela história de nasceu pobre, vai morrer pobre. Só que um dia algo dentro dele despertou. Ele começou por conta própria a mudar o diálogo interno com afirmações e gratidão. Quando pintou a oportunidade de um curso, ele não duvidou. Foi lá e fez, agiu com fé. E o resultado? Com o tempo, ele superou os desafios. Foi de ajudante a mestre de obras e, por fim, abriu a própria construtora, uma empresa de sucesso. E essa frase do próprio Elias, uau, resume tudo, não é? O alicerce de qualquer construção no mundo real é a estrutura que a gente monta primeiro dentro da mente. É esse tijolo que sustenta todo o resto. E agora a gente chega na peça final desse quebra-cabeça, a prosperidade com propósito. Essa é a chave que vira o jogo. Porque a riqueza pode até ser criada, mas para ela ser duradoura e trazer felicidade, ela precisa estar ligada a algo muito maior. A gente vê por aí, né, tanta gente que acumula fortunas, mas vive uma vida vazia. Por que será? Porque riqueza sem propósito é como um rio sem um curso definido. A água transborda, se espalha, mas não chega a lugar nenhum. O propósito é a bússola. É ele que dá uma direção e transforma o dinheiro de um fim em si mesmo para um meio de servir, de criar, de ajudar. E no fim do dia, é isso que realmente importa. O ponto crucial é esse. O propósito eleva a riqueza a outro nível. Ela deixa de ser só sobre ganho pessoal e vira uma ferramenta poderosa para criar um impacto positivo no mundo, para construir um legado que vai muito, muito além do dinheiro. Para a gente encerrar, fica essa reflexão final. Cada pensamento, cada emoção é como uma oração, um pedido que a gente envia para o universo. A mente não para, ela está criando o tempo todo. A grande diferença entre quem prospera e quem fica parado no mesmo lugar é simplesmente o que se escolhe alimentar dentro de si. A pergunta, então, não é se alguém está orando. A pergunta é, pelo que os nossos pensamentos estão orando?